Estamos terminando o mês de agosto, o mês dedicado às vocações, e hoje nós lembramos a vocação do catequista, aquele que é um agente de pastoral e que faz na comunidade, realiza na comunidade o serviço de igreja, serviço pastoral. E é um pouco sobre essa catequese que nós vamos fazer olhando e conferindo o Evangelho de hoje de Marcos, capítulo 7. Mas eu estou fazendo antes uma pergunta para a comunidade. A pergunta é esta: quem guia a sua vida? Quem guia a minha vida? Vocês já pararam para pensar? Quem guia, quem me ajuda na caminhada, que ajuda a determinar o meu caminhar? Curiosamente, os católicos em geral não têm nenhum guia para as suas vidas. Seguimos assim meio trôpegos, bêbados pela vida. Se você encontra um espírita, ele tem o seu karma. O seu karma determina o que ele tem que fazer. Se você encontra um bandista, um candomblé, ele tem também o seu santo protetor. Tem lá seu preto velho, tem seu Ogum, de acordo com a sua escolha, porque ele não é que ele escolhe, escolhem para ele. Tem lá seu índio, caboclo, sete pena. Eles têm um guia. Quando eles vão no centro, eles recebem aquele guia. Aquele guia determina a vida deles, o que eles devem e não devem fazer. O guia determina as suas obrigações religiosas. E quando nós olhamos, nós católicos, dificilmente nós encontramos um católico que tem um guia na sua vida. Caminhamos assim, de qualquer jeito. Por isso que a nossa vida, na maioria das vezes, é uma vida sem ritmo, sem organização, sem ordem, porque nós não temos ninguém que nos guie na caminhada. E às vezes a caminhada nossa é tão difícil, e nós não tendo nenhum guia que nos indique o caminho, uma proposta de vida, nós nos perdemos nos meandros da vida, essa vida complicada que nós temos. E aqui nós encontramos o Evangelho de Marcos, capítulo 7. No tempo do Antigo Testamento, haviam as normas que determinavam a caminhada do povo de Deus. Era o seu guia era a Escritura, era a palavra de Deus que guiava, que julgava a vida humana do judeu. Mas essa vida também humana do judeu era cheia de legalismos, de normas, de procedimento. E aparecia um movimento chamado o movimento dos fariseus, que cumpriu a risca e um pouquinho mais ainda do que o legalismo de Israel exigia. Aí começava a complicar a vida do povo. Aí vem Jesus Cristo, com uma nova doutrina, com uma nova configuração da palavra de Deus, porque Ele era a palavra, Ele é a palavra. E aí as pessoas, para se organizarem na vida, vão criando rituais, os rituais.
E todos nós temos um ritual. Mas o ritual do Antigo Testamento era baseado nas tradições. E não era baseada nos mandamentos da lei de Deus. Aqui está a diferença. Criar rituais sem estar ligado à palavra, aos mandamentos da lei de Deus, é criar legalismos. Rituais. O ritual de lavar as mãos. O judeu piedoso, ele saía de casa e quando ele voltava, ele tinha que lavar as mãos. Ele não podia tocar certas coisas, certas pessoas, porque ele ficava contaminado. Hoje na igreja aparece muito desse tipo de coisas. Existem muitas pessoas legalistas que vão inventando coisas para dizer que eles são puros, que eles são diferentes. De vez em quando você vê, talvez não aqui na nossa igreja, mas nas paróquias por aí, mulheres de saia comprida. Não é porque a mulher deva usar saia, não. É porque faz parte do ritual deles. De vez em quando você vê aquelas mulheres exóticas usando véu na missa, porque tem que ser diferente, porque tem que cumprir um ritual, só assim a pessoa está pura. De vez em quando aparecem aqueles também exóticos, que não recebem a Eucaristia nem na mão, tem que ficar de joelhos para receber a Eucaristia, atrapalhando a fila da Eucaristia, da comunhão, mas eles têm que ser diferentes. Aparece aqueles outros legalistas que não recebem a comunhão na palma da mão, tem que receber na língua e vem assim, vai receber um passe na igreja. Ora, irmão, você não recebe a Eucaristia com a mão para trás? Recebe a Eucaristia na mão, na palma da mão. Mas quando nós somos ligados a ritualismos, rituais, nós vamos inventando a nossa religião. E nós inventando a nossa religião, nós vamos criando rituais para dizer que nós somos puros, diferentes dos outros. Está todo mundo errado. Eu estou certo. É assim que devemos nos comportar. Porque lá no passado fazia-se assim. E nós vamos reatualizando os nossos rituais. No tempo de Jesus, Jesus quebrou os rituais. Os apóstolos quebraram os rituais. Os apóstolos comiam sem lavar as mãos, né? Sem lavar as mãos. Bebiam sem lavar os talheres, os copos, porque havia um processo, e você ia tomar água, você fazia um processo, um ritual para tomar a sua água no copo. Porque aquele copo poderia estar contaminado. Alguém impuro poderia ter tomado água naquele copo. Olha só a loucura que é quando nós vamos inventando uma religião ritualista. E aí Jesus começa a questionar o pessoal, e o pessoal questionando Jesus. E aí Jesus sabiamente vai dizer: olha, o problema é esse. O que contamina a gente não é o que está lá fora. Porque às vezes a tentação nossa, irmãos, é de achar que o mundo não presta. Nós religiosos é quem prestamos. Lá fora é perigoso. Dentro do nosso âmbito familiar, religioso, não tem perigo nenhum. E nós vamos inventando uma religião, onde o nosso louvor é somente de boca, e não é do coração.
E aí Jesus vai dizendo, ele retoma aquela palavra do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, distante de mim. Honrar a Deus com os lábios é fácil, mas honrar a Deus, adorar a Deus de coração. Por isso que Jesus diz a Nicodemos: estou precisando de pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. É desses adoradores que eu estou procurando, que eu preciso, que eu necessito. E aí Jesus fala para eles: olha, o que contamina o homem é o que está dentro do seu coração. E aí Jesus retrata para ele 12 pecados. Faz com eles o exame de consciência, apresenta-lhes uma tábua dos seus pecados. Curiosamente, 6 pecados plurais e 6 pecados singulares. Porque o que dá confusão são os pecados plurais. E aí Jesus fala dos pecados plurais. Os pecados plurais são as más intenções, os roubos, os adultérios, os assassínios, as ambições desmedidas, são as fraudes. Em resumo, desses 6 pecados, o centro deles é a cobiça. É a cobiça. Se não houvesse cobiça, nós não teríamos tantos outros pecados, porque a cobiça é um recurso que nós temos para pecar positivamente, pecar bem. E um mundo cheio de cobiça, e nós até necessitamos da cobiça, mas só que não pode ser uma cobiça exagerada, porque o que leva ao pecado é a cobiça. Se não tivéssemos cobiça, não haveria o consumismo. O pecado da cobiça, ele se desmembra, ele se desenvolve, ele se estende. A ambição, por exemplo, que é o desejo desmedido do poder, dos bens materiais, das glórias. Quando você olha o Brasil, essa chacina econômica de tanto roubo, é fruto do que? Da ambição. Único pecado. O Brasil é a expressão, é o espelho do pecado da ambição. Talvez nós cristãos não conseguimos enxergar isto. O mundo é cheio de ambição. O que determina a caminhada de uma nação, de um povo, é a ambição, positiva e negativamente. Aí você vai nos grandes, você começa a observar os grandes templos, os gregos, os romanos, no Egito, aquelas pirâmides enormes, uma pirâmide daquele tamanho para sepultar um defuntinho só. E o defunto egípcio é menor do que nós. O povo egípcio do tempo de Jesus era menor do que nós, tem o máximo 1,5 metro. Aquele defuntinho, aquela pirâmide enorme, grande, mas tinha que mostrar o poder, a ambição. Aqui está sepultado o tal do Titã, não sei o que lá. E a gente hoje visita o Egito e fica encantado com a ambição do povo, aqueles templos romanos na Grécia, tudo aquilo é fruto da ambição. Até Salomão teve a ambição de construir o templo de Salomão, para mostrar que ele fez o templo, a coisa enorme, para adorar a Deus, para mostrar o seu poder, o poder da ambição. Depois Jesus apresenta também os outros 6 pecados singulares,
que também desencadeiam outros pecados como consequência. O engano, a lascívia, a devassidão, a calúnia, a inveja, o orgulho, a falta de juízo. E a síntese deles é a inveja. É inveja. Inveja o que é? A tristeza pela felicidade do outro. Inveja é a tristeza que eu sinto, porque o outro está feliz. Aí vem a inveja, a exaltação pela sua adversidade, a aflição do seu mundo, porque você não é aquilo. E a inveja, e da inveja provém outros grandes pecados que nós vamos cometendo. E até tem aqueles pecados que são pecados que eu não consigo deixá-los, são os pecados de estimação. Querido irmão, qual é o seu pecado de estimação? Qual o pecado que você tem, que você faz tudo para não deixá-lo? Você dá todas as desculpas para continuar possuindo-o. São os pecados de estimação, querido irmão. Então fica aí no Evangelho a nossa reflexão. Cuidado com as coisas que nós vamos inventando na nossa religião. E às vezes nós inventamos tantas coisas para justificar a nossa relação com o Deus Todo-Poderoso. Enfim, quem guia a sua vida? Crê em Deus Pai,